Meus amigos, vamos, vamos, respira, dá aquela aliviada. Finalmente, depois de 7, eu vou conferir, que eu não tinha conferido antes. Eu acho que são 7 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. 7 jogos, meu Deus, depois de 7 jogos o Santos volta a vencer. Tudo bem, nesse meio tempo teve 2 empates com o CRB, que culminaram numa eliminação na Copa do Brasil, né? Não são derrotas, empate com o Ceará, né? Enfim. Mas 7 jogos sem vitória, gente, é muito tempo, é muito tempo. Não pode acontecer isso. E por mais que também você vai olhar, são derrotas 2-1, 2-1, 1-0. Mas enfim, não pode. Vencemos, voltamos a vencer, dá um respiro na tabela, a gente ainda está na zona do rebaixamento, ainda está... subiu sua posição até, né? Mas o Juventude ainda joga, né? O Santos atualmente é o 18º com 8 pontos, mas o Juventude é o 19º com 8 também, né? Questão do saldo, né? O Juventude tomou 21 gols, a gente tomou 11, os dois times marcaram 8. O Juventude joga amanhã contra o Red Bull Bragantino. Enfim, primeiro fora da zona é o Vasco com 10 pontos. Mas vencemos. Um pequeno respiro. Confronto direto, né? Pô, gente, a gente não vence. Se a gente não vence, a gente fica com 5 pontos. E o próprio Vitória ia a 12. E aí o primeiro fora seria o Vasco, e a gente com 5. Porra, é muita coisa. Então assim, a gente chega na 10ª rodada com 8 pontos. É ridículo essa campanha, é verdade. Mas dá uma aliviada. E hoje... eu não vou nem até hoje, né, mesmo, amanhã, o vídeo de amanhã provavelmente eu vou falar sobre isso, mas o vídeo de hoje eu nem vou falar tanto sobre a parte tática em si, né, um pouquinho, uma pincelada, claro, mas falar mais sobre sensações ali e o que a gente conseguiu fazer para vencer essa partida contra o Vitória, fora de casa no Barradão. Repito, o Santos bateu o Vitória, né, por 1-0 na 10ª rodada. E assim, se não foi um jogo também, para ser bem justo, né? Se não foi um jogo brilhante, que realmente não foi, pelo menos na minha opinião, claro. Pelo menos a gente conseguiu a vitória, que era muito importante. Eu falei aqui na live pré-rodada de ontem, falei em alguns vídeos durante a semana. Eu acho que quando a bola entrasse, quando desse uma confiança, os outros jogos iam caminhar um pouquinho melhor. E eu espero muito isso. Espero muito isso mesmo. Porque essa vitória vem num momento dificílimo. E aí depois, claro, tem um jogo muito difícil também contra o Botafogo, né? O Botafogo joga na Libertadores depois de amanhã, né? Contra a Laú, Universidade Católica. E a Universidade de Chile, né? Na verdade, a Católica é outra, enfim, vocês sabem. Enfim. E aí depois o Botafogo joga contra a gente, depois o Ceará, enfim. E a gente pega o Fortaleza ainda. Então, o Fortaleza é depois da pausa para a data FIFA, né? Tem a data FIFA aí, é bom lembrar também. Que inclusive eu espero muito que se o Ney for, dê uma segurada nele, tá? Por favor. Mas hoje o importante era vencer. E a gente conseguiu isso, dar aquela aliviada, tira a zica, né? Entre muitas aspas. Primeira vitória do Kleber Xavier aqui no comando do clube. Guilherme voltando a marcar, olha só, né? Meu Deus, então vamos falar muito disso. Peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Ou Ney não entrou tão bem hoje, mas vamos falar disso. Quase fez um gol mesmo assim, né? Então, bora falar dessa partida. Muito bom. Água. Bem bom água. Enfim, o Santos bateu a vitória e a gente pode falar sobre muitas coisas aí, né? E até se você olha no final, né? Você olha as famosas estatísticas, né? Você pode até pensar, não, o Vitória dominou o jogo, porra, teve mais posse, chutou mais ao gol e tal. Mas o pior é que, no geral, se a gente for pontuar bem, né, precisamos de 2 grandes defesas do Brasão, é bem verdade, né? O Brasão faz uma defesa numa cabeçada no segundo tempo, desculpa, eu não lembro de quem foi, né, do Vitória, mas o Brasão faz uma baita defesa, né, que o cara passa nas costas do Tassiano livre. E no primeiro, aquele chute de longe que ele defende, o Renato Kaiser, depois de cabeça sozinho, manda pra fora, né, que o Luan Pérez e o Souzinha deram uma moscada ali. Mas fora isso, o Vitória não teve grandes chances, né? A gente teve mais até, eu acho, pelo menos. Porque a gente teve o gol,
claro, do Guilherme. Aquela chance inacreditável que o Guilherme manda por cima. E aí depois os caras falam, né? Ah, o Roleiser não tem assistência. Porra, vocês viram o lançamento do Roleiser hoje pro Guilherme? Mas enfim, aí depois o gol do Guilherme, a chance do Guilherme perdida, o gol do Guilherme, a chance que o Roleiser manda na trave, foi um pouquinho mais de curva aquela bola aí, era um golaço. A falta do Ney, que o Lucas Arcanjo, que é muito bom goleiro inclusive, hein? Eu já falei dele em um vídeo ano passado na Série B, é muito bom goleiro esse menino. Menino é modo de dizer, ele já tem acho que 28 anos, mas enfim. Foi uma bela defesa dele, né? Poderia ter sido um gol. Enfim, o Santos, eu até acho que teve 26, o Lucas Arcanjo, é mais novo que eu, inclusive. Teve boas chances, né? Então, acho que foi um jogo parelho, o que não quer dizer tanta coisa, porque o Vitória é um time limitadíssimo, tá, gente? Não vamos nos iludir também, é bom pontuar isso. Mas o importante hoje, repito, era pontuar, era fazer os 3 pontos, e isso a gente conseguiu. Vamos ter um amistoso aí no meio da semana, aqui, com todo respeito, né? Eu vou lá, eu vou para Bragança, né? Mas assim, ninguém liga, né? Vamos falar bem da verdade. E aí o jogo importante é depois, contra o Botafogo, dia 1, que não sabemos se vai ser na Vila ou no Morumbi, mas enfim, esse que é o importante da semana. Antes de começar a falar da partida em si, eu só queria comentar de um jogador específico do Vitória, que é o Mateuzinho, o meio armador, camisa 30, né? De verdade mesmo, eu acho que o Santos poderia dar uma olhada nele nessa janela, viu? Jogador de 27 anos, que tem uma força muito interessante para um meio armador, tem uma visão de jogo muito boa também, criou oportunidades para o Vitória, consegue jogar pelo lado esquerdo e pelo lado direito. De verdade, eu acho que valeria a pena o Santos dar uma olhada nele, viu? Não sei não, só uma indicação, não sou ninguém para indicar nada, mas eu acho que é um bom jogador, que até ano passado ele já fez um bom Brasileirão pelo Vitória, né? E até ele surgiu, né, em clubes menores, surgiu no Ercílio, né, depois foi pro Figueirense, enfim. No próprio Brasileiro do ano passado ele termina com 10 participações em gols, né, 5 gols, 5 assistências, mas é um jogador interessante. Eu não sei não se não valia a pena o Santos dar uma olhada nele, de repente, enfim. Para compor elenco, né, evidente, não para ser titular nem nada. Mas beleza, dito isso, vou falar da partida. Para começar, eu acho que o cartão é um negócio que eu queria falar antes, tirar do pensamento antes. O cartão do Luan Pérez foi bem besta, tá? Não precisava, eu acho. Mas enfim, tudo bem, paciência. Eu acho que ele em si fez uma bela partida, tirando o cartão. O Santos teve oportunidades, criou chances. A bola longa hoje foi uma alternativa bem utilizada. E aí a gente pode debater se foi porque tinha um cara como o David Washington, que ataca a profundidade, que consegue se movimentar melhor que o Tiquinho, né? E conseguir aproveitar esses espaços, ou se era porque a zaga do Vitória, né, composta por Lucas Halter e Zé Marcos, né? Ou se era porque eles ficavam um pouquinho adiantados, né? Porque o Baralhas, por exemplo, o Baralhas é volante de origem, né? Então ele tinha alguma dificuldade de marcar aquele lado, ele acaba até pendendo um pouquinho mais por dentro, né? E do outro lado, o Jamerson é um lateral mais ofensivo por características dele mesmo, né? Inclusive também o Jamerson é um bom jogador, tá? O Jamerson é um jogador interessante. Não acho que o Santos hoje precise de lateral esquerdo, mas o Jamerson faz uma boa Série B ano passado, né? Pelo Coritiba, e até prestado pro Vitória, inclusive. Mas enfim. Então, acho que o Santos leu muito bem isso e aproveitou oportunidades para criar, né? Faltou fazer. Teve uma com o Guilherme, que o Guilherme perde. O próprio outro lance que acho que é o Barreal que finaliza, enfim. Mas teve chances, né? O meu ponto teve chances. E acho que foi uma leitura interessante disso. Tanto que o Luan Pérez, que é um cara que tenta menos bolas longas que o Zé Ivaldo, tudo bem que hoje o Zé não estava em campo, claro, né? O Zé estava suspenso, jogou o João Basso. O Zé normalmente tenta mais, né? Mas o Luan hoje tentou 12 vezes e acertou 6. Assim, o aproveitamento de 50% é interessante. Eu não acho a melhor das ideias, mas deu certo metade das vezes. Então tem que pontuar isso também, é justo, né? Apesar de eu não ser a coisa que eu mais curto para você criar oportunidades. Mas enfim. Tivemos chances, isso que importa. E no primeiro tempo a gente abre o placar, né, com uma construção que o Santos teve muita paciência, né, para fazer na hora do gol.
A bola vai lá para o ataque, volta nos zagueiros e vai com muita tranquilidade. E o mais importante, quando o David Washington abre pelo lado esquerdo e o Souzinha encosta perto, ele teve a leitura, ele e o Souza, né? Teve a leitura de pisar na bola, calmar, puxar para o fundo e fazer o cruzamento. Coisa que só jogador inteligente faz isso. Só jogador que sabe ler muito bem o jogo. E é o Souza é esse cara. O Souza sempre foi esse moleque na base. O que é até interessante, eu brinco, a gente brinca, eu e Noronha já falamos várias vezes, né? Que eu sempre, na base, me chamou mais a atenção o Sherman, porque era um lateral mais completo. E sempre chamou mais a atenção dele o Souza, porque era um lateral mais ofensivo. E o Souza mostra isso muito no profissional. Aliás, eu acho que ele até mostra um pouquinho mais que o Sherman, né? Mas enfim, eu acho que é muito interessante a leitura que ele tem das jogadas. E ele leu muito bem o lance do ataque, cruzou na cabeça do Guilherme. O Guilherme, um belo cabeceio, inclusive. Tá? O Guilherme perde um gol antes inacreditável, que não pode perder, que eu vou chegar lá quando eu falar dele. Mas o cabeceio dele também é muito bonito, muito interessante, e sai o gol. E aí depois disso, né, a gente sabe, o Santos segura um pouquinho, tem lá, o Vitória tem 2 chances, né, e tal. No segundo tempo, mais perigosa foi essa que eu citei antes, né, da cabeçada, que o Brasão defende com o pé, sai muito bem. Mas aí o jogo foi muito parelho, né? O que, se você pensar, é até um pouco preocupante no sentido de, poxa, o Vitória é um elenco um pouco mais limitado. Mas ao mesmo tempo, a gente precisava, como eu falei no começo do vídeo, né, de confiança. Depois disso a gente cobra outras coisas. Confiança veio agora, isso que é muito importante. Enfim, acho que o Kleber Xavier leu muito bem as substituições. Gostei de todas hoje, de verdade. De verdade mesmo. Eu acho que a única que eu teria feito diferente não era nem nomes, talvez era mais em orientação. Porque, primeiro, você tem as substituições do Neymar e do Tassiano entrando no lugar do Barreal e do Guilherme. O Barreal fez um papel tático interessante, mas no ataque eu achei que ele poderia entregar mais. Então, tudo bem. E aí depois o Tassiano. O Tassiano ia pro lado direito na hora de atacar, depois ajudava a marcar e tudo mais, enfim. Aí depois, quando o João Basso sente, né, entra o Luizão. E aí as últimas substituições entram o Lucas Meirelles e o Gabriel Montempo, inclusive o Odinei e a Calan, né, que são ótimos, né? A transmissão com o Odinei, a Calan e o Cleberson foi muito boa, tá? De verdade. Mas eles confundiram com o Matheus Xavier, né? Então o Lucas Meirelles e o Gabriel Montempo, não o Matheus Xavier. No lugar do David Washington e do Roleiser, que estavam já cansados. Apesar do Roleiser ainda estar criando muitas oportunidades, viu? O Roleiser foi muito bem hoje. Então, eu acho que ele leu muito bem as substituições. Talvez, eu falei aqui, né? Talvez eu teria colocado o Ian, porque o Rincon já estava mostrando um cansaço antes também. Mas, enfim, tudo bem. Eu também entendo completamente essas trocas, de verdade. E aí, no segundo tempo, a gente até teve outras oportunidades, né? Acho que a do Laser que vai na trave, o David finaliza uma muito bem. Talvez ele pudesse ter soltado para o Barreal do outro lado, mas eu entendo, né? Atacante, arriscar aquela bola que ele rouba, corta para o meio e tenta bater colocado, né? Pé por cima, enfim. A falta do Ney, que o Arcanjo fez uma bela defesa. Então, assim, tivemos oportunidades. Foi um jogo parelho, a gente não foi muito superior, mas eu acho que, se for falar em merecimento, pode ser, a gente mereceu, pode ser os 3 pontos, né? Uma vez pelo menos, né? Enfim. Jogador é jogador. Brasão, goleiraço. A gente precisa muito manter esse cara. Se quer se salvar do rebaixamento, precisa manter esse cara, de verdade, sério. Léo Godoy, deixa por último. Eu vou começar pelo outro lado, tá? Souzinha, bem demais. Assistência, muito bem cobrindo os espaços. Marcou bem o Lucas Braga. Quando o Lucas Braga entrou, eu falei, meu Deus, olha a lei do ex aí. Ainda bem que não deu nada. Puta que pariu. Mas muito bem o Souzinha. Criou oportunidades. Soube sair muito bem quando precisava na pressão. É um jogadoraço. O Souza é um jogador de futebol. Eu espero muito que esse menino se mantenha saudável, porque é um talento muito, muito grande mesmo. Inclusive, ele foi quem mais desarmou na partida, tá? Pelo lado do Santos, tá? Não sei se foi pelo lado do Vitória também, mas pelo lado do Santos com 5 desarmes, tá? Vamos pontuar isso aí.
O Luan Pérez, eu achei que fez uma partida interessante, especialmente com a bola no pé, né? Ele é um zagueiro que tem mais qualidade com a bola no pé. Acho que melhorou em relação aos últimos jogos, vem melhorando até, mas o que me irrita um pouquinho nele é que uma hora ou outra ele dá uma vacilada, seja em velocidade, seja em força, em conseguir proteger. Pô, ele é um cara grande, tem quase 1,90 m, tem um porte, sabe? Ele poderia usar mais a força que ele tem, usar mais o corpo. Isso me incomoda em alguns momentos, mas fez uma partida razoável. O João Basso, vocês sabem, né? Eu tenho lá minhas restrições. Acho que uma bola ou outra perdeu na velocidade e que me incomodou, né? Uma no primeiro tempo até, inclusive, que acho que é o Gustavo Mosquito que sai e aí ele perde na velocidade, que o Brasão saiu muito bem e tirou. Mas enfim, né? Não entregou nenhum gol, já é uma vitória, né? Léo Godoy. Olha, eu coço a cabeça porque assim, eu até comentei num grupo aqui de amigos, muita gente talvez não perceba, mas o Léo Godoy, o grande problema dele estar em campo ele entrega muitas bolas que, assim, a bola na construção, vai pro lado dele, aí ele joga para a perna direita, manda em cima do zagueiro, ou manda para lateral, aí ele vai dar um bote e ele erra, aí é uma dividida, falta dele, sabe? É um jogador que quebra muitas jogadas, quebra o ritmo do Santos, seja construindo ou seja no ataque. Isso é um grande problema. Então é por isso que me irrita profundamente ver o Léo Godoy em campo. Profundamente mesmo. Ah, mas o Luizão, prefiro o Luizão. Ah, mas o Odelan, prefiro o Odelan. Ah, mas o Xermão, prefiro o Xermão. É um jogador limitadíssimo, que me incomoda profundamente. Mas fazer o que, né? Foi a opção, né? Fazer o quê? É isso, a gente tem que aguentar, infelizmente. Agora, Rincon. Eu acho que até que ele ficou um pouquinho meio sem função no segundo tempo, porque talvez você precisasse cobrir mais espaços, não só marcar necessariamente. Pudesse ele sair um pouquinho mais com mobilidade, cobrir outros espaços, e acho que ele peca um pouquinho nisso. Vocês já sabem, já falei disso aqui, especialmente ontem até. Então eu entendo, mas uma partida razoável, ok. Gostei da partida do Zé, muito bem. O Zé venceu 9 de 14 duelos no chão, foi muito bem. Segundo tempo, acho que quando ele estava cansado, ele errou um passe ou outro que me incomodou, principalmente quando o Ney tentava jogar perto dele. E eu acho que, eu até acho que é meio no subconsciente, mas o Ney, quando vê o Ney, o próprio Rolês, enfim, jogadores mais experientes, mais qualificados, vem o Zé Rafael e falam, bom, eu posso tabelar com esse cara aqui. Posso tabelar com esse cara porque esse cara aqui tem um entendimento, um QI do jogo maior. E eu acho que o Zé deu uma vacilada em alguns momentos, mas assim, mesmo assim, uma boa partida dele. O Barreal, eu acho que ele cumpriu bem uma função tática, como a própria Aline Calandrini, comentarista do Sport TV, jogadora aqui do Santos, vocês sabem, comentou muito bem. Eu gosto muito da Calan, acho que ela tem análises muito boas. Cumpriu a função tática muito bem. Tecnicamente, poderia ter sido melhor, mas tudo bem, né? Dia de vitória, a gente joga pra cima, né? O Roleze foi muito bem, criou oportunidades de gol, 2 oportunidades claras, pelo menos, de novo. Ainda mandou uma bola na trave. Jogou um tempo com o Ney e se entenderam bem em pouco tempo ali, né? Foi pouco tempo, mas se entenderam bem. Jogador qualificadíssimo. O Guilherme. Ai, meu Deus. Vocês sabem, eu queria que ele tivesse feito 2 gols até. Aquele que ele perde na cara e o de cabeça. O de cabeça, um belo cabeceio, parecido com o que ele faz contra o Paysandu ano passado na Série B, né? Que ele fez um gol de falta e um gol de cabeça. Aquele cabeceio foi muito bonito, inclusive, né? Cruzamento muito bom do Rodrigo Ferreira, meu Deus. Mas ele cabeceou muito bem, né? E hoje também um cabeceio interessante, mas o problema foi o resto do jogo, né? Perde um gol na cara. Ele erra sempre a leitura das jogadas. Tipo assim, não é necessariamente errar o passe, mas assim... Às vezes é uma bola para dar no fundo, ele toca curto no pé. Às vezes é uma bola para cortar para o meio e cruzar, aí ele toca no fundo. Às vezes é uma bola para tocar no fundo, aí ele corta para o meio, segura, espera o cara chegar perto e não é. Então, a leitura do Guilherme, e tem vídeos aqui falando disso, inclusive na estreia do Neymar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, procura aqui no canal. A leitura do Guilherme é muito ruim, acho que ele precisa melhorar muito isso. Mas assim, fez o gol hoje, tá bom, pelo menos, né?
Mas só para dar um dado para vocês preocupante, ele perdeu a bola 16 vezes. É complicado, né? É complicado. Enfim. David Washington, acho que o David fez um jogo interessante, acertou bastante. As jogadas que ele tentou fazer, ele acertou bastante, né? A que ele erra é a que ele dá um tapa a mais. Eu não acho que ele tentou cavar o pênalti. O zagueiro põe o braço no ombro dele, não foi pênalti, não foi nada, tá? E ele cai. Mas no geral fez um bom jogo, se entendeu bem com o Souza quando abriu pro lado esquerdo, faz uma finalização perigosa, né, que sai por cima, enfim. Mas a sequência faz bem a ele. E eu consideraria ele como titular ainda, não voltaria com o Tiquinho, não. Dos que entraram, vou falar um negócio aqui que, né, o Ney não entrou bem. Não achei que o Ney entrou bem. Entrou mais para dar uma cadência, mas acho que em alguns momentos o ideal seria ser um outro cara que aparecesse mais, com mais movimentação, apesar de ele ter feito uma jogada muito interessante quando o Santos precisava segurar a bola na frente com o Luca, ele se entendeu muito bem. A falta que ele cobra, que quase saiu gol, que o Lucas Arcanjo faz uma bela defesa, né? E acertou a maioria dos passes, né? Quase todos, enfim. Mas não achei que entrou tão bem quanto o Ceará. O CRB ele entrou bem melhor. O Tassiano chutou o companheiro. Meu Deus do céu, bicho. O que é isso? Ele chutou o companheiro, gente. O problema do Tassiano é com a bola no pé. Mas eu achei que entrando para marcar, ele fez um trabalho interessante. Talvez, se você coloca ele como segundo volante em alguns momentos, porque força física ele tem bastante, né? Poderia ser o ideal. Mas não o segundo volante para carregar a bola até o ataque, né? O segundo volante só para marcar mesmo, para destruir, para de repente chegar até a área, não sei. Mas enfim, acho que o Luizão entrou tranquilo. Aquele lance que o Daronco quase marca um pênalti, aquilo foi uma tiração, né? Convenhamos, não foi nada, absolutamente nada. Se marca um pênalti é uma sacanagem. Ele até se benze, o Odinei brinca, né? Ele se benzeu depois que o Daronco marca o tiro de meta, mas não foi nada aquilo lá. E o Luca e o Gabriel Montempo, para mim os dois entraram bem. Entraram para segurar a bola lá na frente, para tentar alguma coisa. O Santos já estava bem mais para trás, bem se segurando mesmo. Dentro da proposta entraram muito bem. Enfim, um alívio. Esse vídeo já deve estar muito longo, mas vencemos. Respira, torcedor, acalma e vamos ver. A partir da próxima rodada a gente vê. Amanhã tem vídeo aqui, quarta-feira. Vai ter sobre amistoso, hein? Já falei, vou tentar ir lá para Bragança Paulista. Quero muito ir. Eu tô acertando alguns detalhes aí, mas eu acho que eu vou lá para falar com os jogadores e tudo mais, inclusive do Leipzig, quero ver. Mas a gente vê. O importante é uma semana de um pouco mais de tranquilidade com uma vitória e vamos brigar muito para sair dessa situação. Mas essa vitória pelo menos é um respiro. Até a próxima, pessoal. Valeu.